Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do projeto 365 Expert Adobe. Eu sou o instrutor Bruno Baltarejo e nessa aula eu quero mostrar para vocês como trabalhar com o efeito Timer Remapping. Isso foi um pedido que eu já recebi aqui na parte dos comentários ali embaixo. Se vocês quiserem também fazer seus comentários e pedirem sugestões de novas aulas, fiquem à vontade. Sempre que tiver perguntas interessantes, eu anexo aqui na minha lista de tutoriais a gravar. Ou então, nem que eu não acho interessante, mas caso eu não tenha um exemplo, alguma coisa para mostrar, eu pelo menos respondo no comentário. Eu até respondo já na hora, quando a pessoa pergunta no comentário, já caso seja uma urgência, o cara precisa já desse efeito, já está na mão, mas mais para frente eu depois gravo a aulinha para daí o cara ter bem didático aqui como utilizar. E essa aula, que foi a pedidos, ele me pediu como trabalhar com Timer Remapping. Não necessariamente essas palavras, ele mostrou uma referência, como é que eu faço para fazer um vídeo ter uma alteração de velocidade durante o vídeo. Por exemplo, ele está normal, de repente acelera, depois ele fica normal. Ou ele está normal, de repente ele fica em slow, e daí ele fica normal. Como eu faço essa graduação? Isso é importante porque se você fizer na timeline, você cortar o seu arquivo em partes, e você der um slow ou um fast, não é gradual. Ele simplesmente está devagar e acelera, automático, de um corte para o outro. Eu até já, antes de aprender a usar o Timer Remap, eu já fiz umas gambiarras do tipo cortar um pedaço e deixar em 100, daí deixar em 90, em 80, em 70, em 60, e cada pedaço deixar numa velocidade, para quando o cara assistir parecer mais gradual. Mas não é necessariamente mais gradual, ele só parece, mas cada vez que ele cai de 90 para 80, de 80 para 70, é um corte seco. Fica meio bizarro, mas dá para você tentar enganar. Mas se usa o Timer Remapping, fica filé e a gente vai aprender como utilizar. Então, eu peguei aqui duas cenas. A primeira cena aqui é do Fernando Hideck, é aqui de Curitiba, é um camarada meu que eu gosto muito do trampo dele, e sempre que eu preciso de cena de drone, ele é o cara que eu chamo. Então, quem for aqui de Curitiba e região, precisar de alguém para fazer cenas de drone bem legais, chamem ele tem um DJI muito legal, e ó que legal essa cena aqui. Ele tem aqui essa passagem por entre o parque. Esse vídeo está até no meu portfólio ali, se vocês olharem no vimeo.com/Bruno Baltarejo, tem lá o vídeo completo. E olha, ele passa, sobrevoa por cima do parque e ele vai até lá na cidade, que era para mostrar um empreendimento, um prédio que está sendo construído nessa região. Isso é lá em Guarapuava. Vocês aí de Guarapuava, um abraço. Só que acontece o seguinte, ele é meio lentão, que é normal, é uma movimentação calma do drone sobrevoando. Imagine que eu quero usar num vídeo publicitário e eu não quero essa cena tão longa. Mas ao mesmo tempo que eu não quero ela tão longa, não quero ela fast. Olha o que acontece se eu só colocar em fast. Eu vou vir aqui em Speed Duration, vou colocar aqui, por exemplo, que eu quero que ele fique no total com 5 segundos. E ele já calcula, por causa desse link, o tanto de fast que tem que ter. Ele pôs lá 600. Vou dar um OK. E ó, cena com 5 segundos. Que legal que ela fica. Tá vendo que ela fica meio truncada? E tipo, a gente não tem uma hora que a gente vê mesmo a imagem. A gente só passa voando. Então o que eu vou fazer para ficar legal? Vou dar um Ctrl Z. Vou abrir aqui a faixa de vídeo V1. Abrir a faixa de vídeo V1. Não sei se vocês estão vendo que eu tenho várias miniaturas. Eu mudei a forma do meu. Eu vim aqui e eu pedi que eu queria ver Continuous Video Thumbnail em vez de Head and Tail. Se o de vocês está Head and Tail e você quer ver vários, é só vir aqui na binha e você muda à vontade, do jeito que você achar mais legal. Eu prefiro assim. Bom, mas continuando. Para eu ver o Timer Mapping, eu preciso vir aqui na chave de boca e dizer que eu quero ver os Video Keyframes. Daí ele vai aparecer os keyframes de vídeo na timeline. Nessa timeline também eu vou vir aqui com o botão direito e eu vou pedir que eu quero ver os keyframes Timer Remap Speed. Você aí de casa que está usando uma versão mais antiga, só expandir, já vai estar aparecendo lá os vídeos keyframes, provavelmente numa barrinha amarela, e aqui do lado vai ter escrito Opacity. Clica lá, vai lá na lista e muda para Timer Remap Speed. Esse Timer Remap Speed também é acessado por aqui em Timer Remap, abre ali Speed, beleza? Tem no painel Effects Control, tem na timeline, mas eu acho muito mais legal de fazer pela timeline. Então o que a gente vai fazer aqui na timeline? A gente vai definir que hora que a gente quer começar a acelerar o vídeo. Então eu vou fazer assim, ó, ele começa devagar, pra gente ter uma noção do que ele tá andando. Só que eu vou começar depois desse negócio estranho que eu não sei o que é. Eu vou começar a partir daqui. Então o vídeo vai começar a partir daqui. E eu quero que ele comece devagar. E a partir da passagem dessa árvore, eu quero que ele acelere. Como é a partir daqui, eu vou segurar o Ctrl e dar um clique. E daí vai ser a partir daqui. Daí eu vou vir aqui mais pra frente e vou definir a hora que eu quero que ele comece a vir devagar. Então, por exemplo, eu vou definir se eu quero mostrar lá a cidade ou se eu quero mostrar aqui o parque. Então, eu acho o parque aqui mais legal, vou fazer aqui mostrando o parque. Então, vou dar um Ctrl clique. E aí, esse momento é onde a velocidade vai começar a vir de volta devagar.
E daí, se eu quiser acelerar, eu posso dar mais um Ctrl clique. Imagine que a partir daqui eu quero ir para uma outra parte da cidade. Então eu poderia dar mais uma acelerada até, sei lá, até vir aqui. Aqui pode ser, faz de conta que aqui é onde eles estão construindo o prédio. Então eu vou fazer acelerar até essa parte. E daí nessa parte onde está construindo o prédio eu vou deixar devagar de novo. E daí pode acabar a cena aqui, porque depois o drone vai começar a se mexer de uma maneira meio estranha. Bom, então vamos fazer de conta que é isso daqui que a gente precisa. Então, ó, aqui é a velocidade normal, já tá. Aqui eu quero um infest. Então eu vou pegar aqui e eu vou subir. É só vir aqui na linha, ó, e subir. E a gente vê logo embaixo do cursor quantos por cento de fast tem. Vou deixar ali 300% de fast. Então ele vai estar normal. Daí ele acelera para 300%, como a gente consegue ver aqui nas barrinhas brancas. Depois aqui ele volta a velocidade normal. E aí a partir daqui eu vou fazer ele acelerar de volta. De novo dá uns 300. Até um pouquinho mais, porque eu acho que ficou meio longo ainda essa parte. Então vou acelerar lá um pouquinho mais. E daí aqui ele volta ao normal. Poderia até pôr em slow daí. Botar aqui 70%. Outra coisa que eu vou fazer também nessa cena é uma coisa que eu não aconselho fazer sempre, mas aqui o drone não se posicionou completamente reto nessa parte. Aqui ele tá quase totalmente reto. Eu vou vir aqui ó, em Motion, Rotation, dar uma leve rotaçãozinha aqui e aumentar a escala um pouquinho de leve. Aconselho sempre usar números redondos aqui na escala para garantir que você tenha uma distribuição correta dos pixels e não gere um anti-alias, uma perca de qualidade. Embora como eu estou usando rotação, provavelmente vai gerar. Vou ligar o reloginho da rotação. E aqui assim, ó. Parece que ele fica um pouco fora de volta. Então eu vou dar mais uma rotacionadinha. E agora aqui posso até voltar, aqui já está legal de volta. Ok, então eu criei aqui vários keyframes na rotação. Você consegue ver aqui. Para que a transição entre eles seja suave, vou clicar com o botão direito. Até vou abrir aqui a flechinha para vocês verem a velocidade. Olha, ele tem umas alterações. Eu vou vir aqui e vou pedir que eu quero um Continuous Bezier. E aí dá uma suavizada na transição entre as velocidades. Bom, mas continuando lá, depois de feito isso, eu vou assistir com vocês. E vocês vão ver que ainda não está perfeito. Ctrl duplas aspas para ele ficar a tela cheia. E olha, ele começa normal e daí ele acelera. Do nada, com corte seco. Daí ele fica normal. E daí ele acelera. E daí ele fica normal. Só que isso ainda não é gradual. Ele simplesmente acelera. Para que isso seja gradual, você tem que fazer o seguinte. Essas flechinhas aqui, ó, elas são abríveis. Elas abrem. Você clica e daí ele vai fazer o seguinte. Ó, é uma velocidade e ele acelera aqui. Daí eu vou fazer o mesmo desse lado. Fazer o mesmo aqui. E vou fazer o mesmo aqui. E aqui no centro, eu não sei se estão vendo que tem um centrinho. Você controla a transição de velocidade. Eu vou deixar normal mesmo. E ó, vamos assistir de novo. E vocês vão ver que vai ficar bem mais legal. Olha, tá normal. E daí ele vai gradualmente acelerando. E vai gradualmente desacelerando. Faz essa volta ser mais suave. E ele vai fazer a mesma coisa na próxima parte. Ele gradualmente acelera. E gradualmente desacelera. Ficando muito mais suave essa transição. Bom, feito isso, a gente ainda pode brincar com Frame Blend. Botão direito. Frame Blend. Acontece que quando você desacelera um vídeo, ele vai faltar quadros. Então, se eu tenho, por exemplo, 24 quadros gravados e 24 quadros de timeline, e eu der um slow de 50%, eu vou fazer apenas o meu vídeo virar 12 quadros. Aparece dividido, meus 24 em duas partes, 12 e 12. Daí eu vou ter um quadro sim, um quadro não, novo. Então vai ficar tipo 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Uma maneira para isso não ficar tão perceptível, porque ia ficar com 12 só de frame rate, que é meio baixo, você liga o Frame Blend e dá uma leve fusão entre os frames, esses interframes que ele está criando novos, dá uma fusão entre o próximo e o anterior para criar um interframe que é uma coisa nova, ele é uma fusão entre um e o 2. Normalmente fica um pouco mais suave e fica mais legal. Então, ó, vou aplicar um Frame Blend e para a gente enxergar ele direitinho eu vou vir aqui em Sequence e vou vir em Render Into Out. E ele transforma já esse Frame Blend num preview. Não precisa, tá? Você pode continuar assistindo ele dessa maneira normal para agilizar seu tempo. Não tem que ficar renderizando as coisas no Premiere. Só se você tiver um computador muito ruim. Senão, se tem uma placa de vídeo bacana, razoável, não precisa nem ser uma top. Nesse notebook que eu estou gravando os videoaulas, é uma GT 650. Então, e ele vai embora. Mas, quando você quiser ter uma visualização mais perfeitinha do que acontece, é bom renderizar. Basicamente, o que ele está fazendo é assim. Onde está normal, não vai ter Frame Blend, porque eu não tenho quadros novos.
Então vai dar um vídeo normal, daí olha, aplica o Frame Blend na aceleração, que faz a aceleração ficar mais suave. E daí depois na próxima aceleração vai ter de novo um Frame Blend. E aqui no Slow também ele vai pôr um pouquinho. Isso só vai fazer com que essas transições de aceleração e desaceleração fiquem mais suaves. Se você quiser, vale a pena também testar o do After Effects. Também tem Time Remapping lá, posso gravar numa próxima aula. E daí o Frame Blend lá tem uma opção a mais, que é o Pixel Frame Blend, que é um pouco mais legal. Bom, então nessa aula a gente explorou aqui como usar o Time Remapping. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e sugestões, coloque aqui embaixo e a gente se encontra na próxima aula. Até amanhã!